Fala pessoal, tudo bem? Felipe Siqueira falando aqui. Vamos trazer um conteúdo legal hoje aqui para o canal da Falcon. Vou pedir para vocês curtir esse vídeo aqui, deixar o like para motivar a gente, impulsionar o canal para a gente trazer mais conteúdos. Hoje nós vamos falar de um indicador clássico da análise técnica. Vamos falar do IFR, o Índice de Força Relativa, ou nas plataformas estrangeiras, principalmente as americanas, ele vem lá como RSI, que dá na mesma sigla em inglês, Índice de Força Relativa, que é um indicador do Alice Wilder, fez o IFR, fez o MACD, fez vários indicadores, fez o ADX. Então, o IFR ele calcula o preço, né? Ele vem pela média do preço de fechamento entre o fechamento positivo e o negativo. Então, ele tira uma média para saber se os últimos fechamentos estão para cima, fechando positivo, ou os últimos fechamentos estão para baixo. Então, assim, o IFR ele não vai te trazer, aqui dá uma dica que é muito importante, ele não vai te trazer uma reversão, ele vai te dizer se o preço está diminuindo esse fechamento positivo, né? Então, quando a gente vê que o fechamento, que o IFR está diminuindo, quer dizer que o preço está fechando, pelo cálculo do IFR, num valor menor do que um dia anterior, ou, dependendo da forma que você ajustar, ele está fechando num preço maior ou menor do que o candle anterior. Tá? Então, o IFR ele não é um indicador que você vai pegar a reversão. O que você vai ver, que chama atenção, é quando o preço está diminuindo a tendência, que ele é um rastreador de tendência. Então, quando o IFR está lá acima dos 70, que é o clássico, que a gente vai falar já já, você pode esperar ali um descanso do preço, ou você pode esperar que ele não vai subir mais do que aquilo. E ao contrário também, se ele está para baixo, né, numa tendência de baixa, e você tem ele configurado para níveis de preço de cálculo de 70, 30 embaixo, quando ele chegar no 30, você vai saber que o preço já está fechando num patamares maiores, não menores, então você já espera que o preço descanse, e aí depois, aqui que vem um pulo do gato, depois que o preço está descansando, está lateral, aí você vai sim observar em algum setup, alguma coisa de reversão, né? Mas não dá para dizer que o IFR acima de 70 é reversão, abaixo de 30 é reversão, não. Isso quer dizer que ele está sobrecomprado ou sobrevendido. E aí, quando ele chega nesses patamares, a gente sabe que o preço está esticado, né? Que ele fez uma power trend, que ele subiu, 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 chegou uma hora que ele já não tem mais fôlego. Então, o IFR fica ali te mostrando que o preço está lateralizando. Então, vamos lá. O clássico que vem, inclusive, na plataforma é o IFR 14. Tá? E o IFR 14, que ele faz esses cálculos, ele vai pegar os últimos 14 dias. Eu tenho de exemplo aqui a Vale 3. Tá? Então, ele me mostra, ele vem exatamente na plataforma com 70, 30, que seria os valores que ele vai calcular. Então, acima de 70, você já percebe que ele fica sobrecomprado. E abaixo de 30, você percebe que ele fica sobrevendido. Para inserir esse indicador, botão direito com o mouse, inserir indicador, aqui na lupa, aqui na busca, se ele não aparecer de cara, ó, IFR RSI, tá vendo? Você vem aqui e digita IFR, tá bom? Como ele já aparece aqui, eu vou colocar aqui, ó. Não é o estocástico, tá? Eu estou falando exatamente do IFR clássico. Você vem aqui, seleciona, pronto, ele aparece. Nesse caso, ele veio como um IFR 9. Eu vou tirar e depois a gente vai ajustar aqui. Tá? Vou tirar eu quis só demonstrar para vocês, porque ele muda, tá vendo? Um é de 9 períodos, cada candle aqui, o tornográfico diário, ficou 9 dias, e o outro são de 14 períodos, 14 dias. Então, ele pega uma amostra de preço maior. Tá? Deixa eu tirar aqui o de 9 períodos. Tá, beleza, fechou. Então, a gente consegue dar uma olhada por aqui na tendência que o preço está. Ó. Quando ele chega em patamares acima de 70, a gente sabe que o preço está sobrecomprado, chegando numa região de sobrecompra. Isso quer dizer que ele vai reverter? Não, olha aqui, ó. A Vale ficou, o IFR desceu para o meio aqui, né?
na linha de 49, 50, né? Vamos arredondar. A 45, bateu aqui, foi um descanso na média móvel. Tá vendo que eu estou em tendência? Tendência de alta. Eu vou tirar essa média de 200 para ver se fica mais limpa a tela para vocês enxergarem. Eu estou com uma média de 20 e uma média de 9, tá ok? Então, em patamares mais altos que ele chega, ele tende a fazer um descanso. Lembra que eu falei? Isso não quer dizer que vai reverter. O que eu vejo de galera falando, o IFR está acima de 30 vai reverter. Não, eu estou numa tendência de alta. Acontece que ele mostra quando o preço se distanciou, né, da média de uma região de acumulação, e aí ele foi lá para cima, e aí ele começa a dar um descanso, e o IFR mostra para a gente, inclusive, a divergência. Né? Quando os preços estão subindo e o IFR está caindo, é que os últimos fechamentos já estão sendo menores, esse preço não vai se sustentar muito mais. Tá? Agora vamos para o que interessa, para o day trade. Tá? Aqui nós temos o mini índice futuro. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Dentro do day trade do mini índice, a gente percebe, ó, quando ele está aqui, ó, tá vendo? Ele achou um fundo aqui, ó, e ele começou a fazer uma reversão. Porém, ele não me disse que ia fazer reversão. Aqui a gente tem que ter uma experiência de análise gráfica para ver a reversão. Mas ele já me mostrou que ele chegou em patamares sobrevendido. Chegou a patamares sobrecomprado. Marcou topo lá, veio, corrigiu e assim por diante. Então, o IFR é uma bela de uma ferramenta e agora eu vou deixar uma dica para vocês para day trade que eu acho que é a forma que eu opero que fica melhor para você ver sobrecompra ou sobrevenda. Que a gente pode ajustar o período em vez de 14, porque assim, o 14 aqui ele vai pegar os últimos 14 candles. Como o day trade é mais frenético que eu digo bem acelerado, vamos calibrar aqui para o IFR 5 ou 7, vocês que sabem, pode colocar aí 7, e vamos colocar, olha, aí ele já começa a tomar uma forma, isso aqui a gente chama de IFR ajustado. E vamos ajustar a escala aqui, deixar mais esticado para 90, que aí você fica mais preciso, 90-10. Eu vou tirar o 70-30, e aí a gente ajusta ele da forma que a gente gosta. Porque você aumenta o período, o espaço, e aí ele fica num range aqui, ó, que ele não vai te dar tantos falsos sinais. Tá? Então, aqui a gente vê que ele veio descendo, ó, e ele bateu lá no 10. E aqui a gente começa a observar indicador, né, pessoal? Eu já falei aqui sobre o MACD, o MACD. Ó, tá vendo? É que eu não consigo trazer aqui mais para baixo. Aqui, garoto. Beleza. Opa. Tá vendo aqui, ó? O preço vem caindo e o FR não está mais esticado em região de sobrevenda. Aí a gente começa a perceber, a se ligar. Em algum momento o preço vai reverter. E foi o que ele fez. Ele veio, descansou, ficou um pouco lateral e o FR trabalhando por aqui. Tá? On demand podemos ver uma sobrecompra ou sobrevenda. Aqui não, ó, tá vendo? Quando você ajusta ele melhor, você evita falsos rompimentos. Aqui, ó, abertura de mercado. Essa semana foi mercado em queda. Ó, mercado caindo, fazendo pivô de baixa e o FR subindo. Em algum momento ele não reverteu. Lembra que eu falei no início do vídeo que muito provavelmente você iria pegar um descanso do preço? Foi o que ele aconteceu. E FR veio dando divergência, o preço não reverteu. Ele ficou lateral e depois ele caiu. Isso no mesmo dia. Então, o IFR é um baita de um oscilador para a gente ver o final da tendência, para a gente ver o preço já está chegando no esgotamento. E o IFR 7 ou 5 ou 3, você diminui um pouco, ou até mesmo 9, aumenta aqui para 90-10, ajusta. Se você achar que não está legal, vem aqui na lateral, coloca, volta lá para o clássico. Vou colocar 70 e o 30. Tá? Isso aqui você vai calibrar. Deixa eu remover o 10. Deixa eu remover o 90, colocar o 30. Olha lá. Se você acha melhor o 70-30, vem aqui e muda e você vai ter o IFR trabalhando para você aqui.
Isso não quer dizer, isso aqui é uma observação que a gente faz para ver os últimos fechamentos do preço. Tá? Então a gente tem o IFR clássico, 70, 30 e aqui o 14. E temos o IFR ajustado, que é quando você ajusta para o 5, para o 2, para o 4, e aí você vai calibrando de acordo com o que você sente mais à vontade. Vamos dar uma olhada no mini dólar, aqui com o IFR 7. Olha aqui, ó. Do jeito que está, 70 a 30. O preço foi, né, passou dos 70 e deu sobrecompra. Nesse caso aqui, ele veio buscar o outro lado, mas ele poderia ficar descansando. Vê que eu não tenho tendência definida aqui. Ele veio, ficou sobrevendido e depois, ó, ele já começou a ter uma rejeição de renovar novos fundos. Então, o IFR, qualquer indicador, tá, pessoal? Ele vai te mostrar uma sinalização de preço. Opa, esticou demais, está dando sobrevenda. Opa, esticou muito na compra, está dando sobrecompra. Daí, então, eu vou observar e vou dar uma olhada em sinais de reversão. Eu estou em tendência de alta? Não estou. Tem vídeo aqui no canal falando sobre pullback, reversão de tendência, que aí você começa a fazer uma somatória. Tem vídeo sobre MACD, agora estou falando do IFR. Então, é legal vocês começarem a assistir esses vídeos para fazer um somatório, tá bom? Então, o IFR não é nada mais, pessoal, do que um rastreador de tendência. E aí, o ideal é a gente procurar divergências ou saber se ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Beleza? Qualquer dúvida, escreva aqui que a gente tem o maior prazer em responder para vocês. Valeu? Braço, pessoal. Até a próxima.